Oi, meu nome é Eliana, eu sou da Ateliê Nó de Duas. A Pinguim nos convidou para fazer uma peça em homenagem ao Dia Internacional da Onça Pintada. Então, primeiro, que a gente está muito feliz de fazer parte desse projeto. E, em segundo lugar, você vai aprender nesse vídeo a fazer essa bolsa, a Bolsa Onça. Se você já acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente adora pesquisar sobre a peça no processo de criação. Então, a gente procurou saber mais sobre a onça pintada e descobrimos que as manchas dela são em formato de roseta, com pintas no meio. E que também na cauda é um dos lugares que ela tem pintinhas menores. Então é o que a gente tentou trabalhar na alça da nossa bolsa. Nós fizemos essa bolsa pensando em usar em várias ocasiões, para sair de dia, à noite, mas o mais importante é que fosse uma bolsa que chamasse a atenção. Essa peça é toda feita no fio conduzido, usando 3 cores. E a gente escolheu um fio que não é tão usual para essa técnica. Nós escolhemos usar o fio bocaina, que é um fio acrílico com poliamida, e ele tem um efeito bouclé que deu para a bolsa esse toque meio de pelúcia mesmo, lembrando a onça. As 3 cores que a gente vai usar no fio bocaina são a cor linasa, 2 novelos, a cor preta, 2 novelos, e a cor uísque, 1 novelo. Além dos fios, você também vai precisar de uma agulha de crochê 4 milímetros, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, marcadores de ponto e também uma régua ou uma fita métrica. Agora que você já sabe tudo o que você vai precisar, vamos começar a fazer a nossa bolsa onça. Vamos começar com a cor linasa, fazendo um nó corrediço. E agora 72 correntinhas. Essas correntinhas não podem ficar muito apertadas. Vamos fazer um ponto baixo na segunda correntinha a partir da agulha. Agora, vamos voltar fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. No total, a gente vai ter 71 pontos baixos. A primeira carreira de ponto baixo está concluída, com 71 pontos. Agora, aqui no final, vamos fazer uma correntinha e virar o nosso trabalho. Vamos continuar fazendo pontos baixos, um ponto em cada pontinho de base. Essa correntinha de virada não conta como ponto, então nosso primeiro ponto baixo dessa carreira vai ser aqui, bem juntinho do começo. Então, coloco a minha agulha e faço o primeiro ponto baixo. E aí, continuo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Vamos fazer no total 15 carreiras de ponto baixo. Fiz as 15 carreiras de ponto baixo, a base da nossa bolsa está quase pronta. Vamos fazer pontos baixos nessa lateral aqui da base. Então, no último ponto da 15ª carreira, que é esse aqui, no mesmo lugar dele, vamos fazer mais um ponto baixo. Esse ponto vai ser como se fosse a quina da nossa base. Então, agora viramos. E, novamente, no mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto baixo. Esse ponto agora é o primeiro ponto dessa lateral aqui. Então, nesse cantinho, a gente teve um total de 3 pontos baixos. Vamos continuar fazendo pontos na lateral da nossa base. Vai ser um ponto correspondente a cada carreira que a gente fez. Então, a gente quer fazer no total 15 pontos aqui do lado. O primeiro já foi, e o segundo vai ser logo aqui, nesse buraquinho que corresponde à segunda carreira. E os buraquinhos das carreiras são fáceis de perceber. Aqui tem o terceiro, aqui é o quarto, 5, 6, e assim até o final, até completar 15.
Vou fazer o último ponto dessa lateral. Então, agora eu tenho 15 pontos desse lado. E vamos virar para fazer pontos baixos aqui na parte de baixo da nossa base. Mais uma vez, no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto, eu faço mais um ponto, que vai corresponder à nossa quina. E agora eu já viro e faço aqui no mesmo lugar o primeiro ponto desse lado aqui da base. Então, mais uma vez, na quina aqui da base, a gente vai ter 3 pontos baixos juntos. Agora, desse lado, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando as alças da correntinha que sobraram lá da correntinha de base. Então, aqui tem um pontinho, eu pego as alças que sobraram e faço mais um ponto. No total, vamos ter 71 pontos desse lado. Cheguei no final dessa lateral, então vou fazer o último pontinho. E mais uma vez, faço outro ponto no mesmo lugar para a quina da base. E já viro para fazer a lateral menor. No mesmo lugar que a gente fez o último ponto, vamos fazer mais um ponto, que vai ser o primeiro ponto dessa lateral, que também vai precisar ter 15 pontos baixos. Vou fazer o último ponto baixo dessa lateral. E para finalizar a base, vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto dessa lateral maior aqui. E vamos fazer esse ponto baixíssimo pegando só a alça de trás desse ponto. Finalizamos a nossa base da bolsa. Essa é a base da bolsa, ela é um retângulo. Em cada uma das laterais grandes, a gente tem 71 pontos. E nas laterais menores, 15 pontos em cada uma. E nas quinas, a gente tem 4 pontinhos. Então, no total, nós vamos ter 176 pontos. Esse número é importante porque ele encaixa certinho no padrão de fio conduzido que a gente vai começar agora. Um detalhe importante para essa receita é que o ponto baixíssimo, ele vai contar como ponto, tanto na base quanto no padrão do fio conduzido. Agora, vamos começar a parte mais divertida da bolsa, que é o fio conduzido. Então, eu peguei aqui os 2 fios que vão ser conduzidos agora, que é o preto e o uísque. Nós terminamos a base fazendo um ponto baixíssimo. Então, nesse ponto baixíssimo, eu vou colocar um marcador de pontos. Depois vocês vão entender por quê. Agora, vamos fazer uma correntinha e o primeiro ponto baixo do nosso padrão. Essa primeira carreira do padrão vai ser feita em ponto baixo, pegando só a alça de trás do ponto de base. Então, no primeiro ponto, eu vou pegar a alcinha de trás, que é o mesmo lugar onde a gente fez o ponto baixíssimo. Então, eu passo a minha agulha, pego os 2 fios que vão ser conduzidos, passo eles aqui por trás, deixando uma sobrinha para depois arrematar. Eu passo a minha agulha por baixo deles, e aí dou a laçada no fio e puxo. E agora é só finalizar o ponto baixo. Mais uma laçada e puxo pelas 2 alças. O primeiro ponto baixo do padrão já está feito, os fios estão sendo conduzidos. Vamos colocar um marcador de ponto nesse primeiro ponto também. Agora é só seguir com o padrão. A primeira carreira do padrão de onça, ela é toda feita na cor linasa, então nós não vamos ter mudança de cor nessa carreira. É só seguir fazendo ponto baixo nessa cor até conseguir dar toda a volta na base. Lembrando que essa primeira carreira é para a gente fazer ponto baixo, pegando só a alça de trás do nosso ponto de base. Essa primeira carreira, que é toda numa cor só, é boa para ir treinando a conduzir 2 fios aqui dentro
e também ir praticando o fio conduzido com esse fio que é diferente do que geralmente a gente está acostumado. Um ponto importante para observar durante a execução é manter a tensão dos fios que estão sendo conduzidos numa tensão ideal, que não seja nem muito frouxa e também nem muito apertada, para que fique bonito, tanto desse lado aqui quanto do lado avesso. Isso vale independente do jeito que você segurar o fio conduzido. Eu seguro dessa forma, mas você pode segurar de outras formas e a dica vale para todas. Uma dica interessante para essa peça, que usa 2 fios conduzidos, e também tem o fio preto que está sendo conduzido, é a gente deixar sempre o fio da cor mais clara para frente. Assim, o fio preto ele vai ficar mais disfarçado e aparece menos no nosso lado direito. Eu cheguei no primeiro cantinho aqui da base e nesse lugar aqui é importante prestar atenção para fazer um ponto em cada pontinho do canto, lembrando que tem 3 pontinhos aqui, um ponto para cá, um ponto bem no meio da quina e um ponto para outra lateral. E também nesse lugar, vamos fazer os pontos já fazendo essa virada aqui da bolsa. Lembrando que esses pontos a gente pega a alça de trás para eles fazerem essa quina aqui. Então, eu vou pegar aqui o primeiro ponto do cantinho, o segundo, e ó, já deixando a bolsa no formato que ela vai ter, e o terceiro. Assim, a quina da bolsa já vai pegando o formato dela. E vou continuar na lateral menor. Dei a volta na base toda, fazendo ponto baixo na alça de trás e cheguei aqui no final. Esse ponto que está marcado é o ponto baixíssimo que a gente fez lá no final da nossa base. Então, agora o que eu vou fazer vai ser um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. E esse ponto a gente vai fazer nesse outro pontinho que está marcado, que é o primeiro ponto baixo dessa carreira aqui. Então, eu vou passar minha agulha aqui nesse ponto e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira que a gente acabou de fazer. E para continuar marcando, agora eu vou mover esse marcador para o ponto que eu acabei de fazer. Esses 2 marcadores servem exatamente para esse momento de fechar a carreira. Então, a gente vai saber exatamente quando chegamos no final da carreira e quando é para fazer o ponto baixíssimo e também onde a gente vai fazer esse ponto. Então, nós terminamos a primeira carreira da nossa bolsa. Vamos para a segunda carreira. Vou fazer uma correntinha e vai ser assim em todo o início de carreira. Depois do ponto baixíssimo, para começar a nova carreira, a gente faz uma correntinha. E aí, vou voltar a conduzir esses fios aqui, fazendo o primeiro ponto baixo no lugar onde está marcado. Essa marcação aqui é do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, o primeiro ponto baixo dessa carreira vai ser no mesmo lugar. Então, eu coloco a minha agulha e faço o meu ponto baixo. E já vou mover essa marcação para o ponto que eu acabei de fazer. A partir dessa segunda carreira, a gente vai começar a desenhar as manchas da onça, com as trocas de cor no fio conduzido. Então, nós vamos precisar acompanhar o gráfico para saber exatamente o número de pontos de cada cor que a gente vai ter. Então, seguindo o gráfico, nós vamos começar essa carreira com 5 pontos na cor linasa. Aqui já foi o primeiro ponto, então vou fazer o segundo. Três, 4,
E no quinto ponto, na última laçada, nós vamos fazer a troca de cor. Então, eu coloco a minha agulha, puxo, e na última laçada do ponto baixo, vamos trocar para o preto. Agora, seguimos conduzindo essas duas cores e vamos fazer, seguindo o gráfico, 5 pontos na cor preta. 1, 2, 3. No começo pode parecer um pouco complicado visualizar os pontos por conta do fio ser diferente, né? Ter esse efeito bouclé. Mas você vai perceber que olhando de perto não é difícil. Mesmo sendo conduzido e agora a gente fazendo a troca de cor, é fácil encontrar o lugar onde colocar a agulha. Esse fio ele é muito fácil de trabalhar. Ele é bem macio e é bem leve de trabalhar. Então, 4. E agora no quinto ponto eu vou mudar novamente para a cor linasa. E aqui eu tô seguindo com aquela dica de manter o preto sempre para trás, para evitar que ele apareça muito na parte da frente. Agora nós temos 4 pontos na cor linasa. E vamos mudar novamente para o preto. E agora 4 pontos no preto também. Mudando para a cor linasa depois. Aqui o desenho das manchas da onça, das pintas, né, da onça pintada, já está começando a aparecer. Agora vamos fazer 7 pontos na cor linasa. E no 7º ponto, mudar novamente para a cor preta. E agora vamos fazer 10 pontos na cor preta. Mudando para linasa no 10º ponto. Vamos fazer agora 9 pontos na cor linasa. Com esses últimos pontos, nós chegamos no final do gráfico, mas não chegamos no final da nossa bolsa. Então, a gente fez só esse pedaço aqui da bolsa e precisa ainda dar toda a volta nela. Então, nós fizemos a segunda carreira do nosso padrão. A bolsa vai ter no total 4 vezes esse padrão. Então, para dar a volta total na nossa base, a gente vai ter que repetir essa sequência aqui que está no gráfico por 4 vezes. Nós já fizemos uma vez, então vão faltar mais 3 vezes. E para repetir a sequência, é só voltar lá no comecinho da carreira no gráfico e voltar a fazer todos os pontos novamente. Então, a gente volta a fazer aqui 5 pontos na cor linasa, e depois mais 5 pontos em preto, e assim por diante. Então, eu vou fazer essas 3 repetições que faltam até chegar no final da carreira. Se você quiser, você também pode usar um marcador para ajudar nessa parte. Eu vou colocar um marcador no primeiro ponto da segunda repetição do padrão. Então, eu vou contar 9 pontos daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse 9º ponto foi o último ponto daquela repetição de lá, e a partir desse ponto eu já comecei uma nova repetição do padrão. Então, eu vou botar aqui um marcador nele, porque na próxima carreira eu vou saber exatamente onde essa repetição começou. Os marcadores, eles são ótimos aliados para a gente
facilitar o nosso trabalho. Eu estou no final da 4ª repetição do padrão, então também estou no finalzinho da 2ª carreira. Aqui eu já fiz 8 pontos na cor linasa e a gente sabe que no padrão, no finalzinho, a gente tem 9 pontos. Então, tá faltando um ponto nessa cor. Só que eu já cheguei aqui no ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, o que que acontece? O ponto baixíssimo nessa peça, ele vai contar como um ponto. Então, o 9º ponto, que está faltando aqui para eu terminar a 4ª repetição do padrão, vai ser o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer ele aqui no pontinho baixo que está marcado, como foi na carreira anterior. Passo a minha agulha e faço o meu ponto baixíssimo, terminando agora assim o meu padrão com 9 pontinhos na cor linasa. E aí, eu vou passar o marcador ali para cima. E assim, a gente concluiu a 2ª carreira da bolsa, mostrando de cima para vocês verem como que a bolsa está ficando. Então, a gente tem as 4 repetições. A primeira repetição está aqui, a 2ª repetição começa a partir desse marcador, então 2, 3 e 4, fechando a nossa bolsa. Então, é assim que a gente vai continuar ao longo de toda a bolsa, acompanhando o gráfico e fazendo cada carreira do gráfico por 4 vezes para a gente conseguir dar a volta completa na nossa bolsa. Vamos começar a 3ª carreira da bolsa. Então, eu faço uma correntinha e faço o primeiro ponto baixo bem no lugar onde está marcado, já conduzindo os fios. Fiz o primeiro ponto e passo a marcação para ele. Vamos seguir acompanhando o gráfico. São 4 pontos na cor linasa, então já foi o primeiro. 2, 3, 4, no 4º mudo para o preto. Agora são 7 pontos na cor preta e no 7º ponto a gente vai trocar para a cor uísque, que é a cor que a gente ainda não usou. Na 2ª carreira a gente só trabalhou com 2 cores, né? Com linasa e com preto. E agora na 3ª carreira a gente vai começar a trabalhar com a nossa 3ª cor, que é o uísque. Então, se você nunca trabalhou com 3 cores no fio conduzido, essa peça é legal porque a gente vai aos poucos, né? Então, na primeira carreira foi uma cor só, na 2ª carreira são 2 cores, e agora a gente vai começar a trabalhar com a 3ª cor. E você vai ver que é muito tranquilo. Então, vamos fazer 7 pontos na cor preta. Cheguei no 7º ponto, vou trocar para a cor uísque. E faço 2 pontinhos com ela. Agora, no 2º ponto, eu vou trocar novamente para a cor preta. E pronto, nós usamos a nossa 3ª cor sem problema nenhum. É da mesma forma que a gente já fez todas as outras trocas de cor e também conduzimos as outras cores. Agora, vamos continuar na cor preta. Vou fazer 6 pontos no preto. E no 6º, trocar para a cor linasa. Agora são 5 pontos nessa cor. Trocando para o preto no último ponto. Vamos fazer 11 pontos no preto.
2 no linasa, quatro no preto, e vamos terminar o padrão da terceira carreira do gráfico com 3 pontos no linasa. Então, aqui eu já cheguei no marcador, esse marcador tá me falando que aqui já começa a segunda repetição do padrão, e o que a gente vai fazer agora vai ser a mesma coisa da carreira anterior. A gente vai repetir toda essa sequência de pontos por mais 3 vezes ao redor da bolsa, para totalizar 4 repetições do padrão. Agora que nós mostramos como que faz o começo da bolsa e também como que funciona a repetição do padrão ao redor dela, então a gente vai fazer aqui, seguindo o gráfico, até chegar no final da 7ª carreira. E aí voltamos para mostrar um ponto importante para vocês. Eu fiz até o final da 7ª carreira, então aqui já dá para a gente ver as manchas da onça aparecendo. E aqui eu tô no finalzinho da 7ª carreira. No gráfico, lá no final a gente tem 6 pontos no preto e depois 1 ponto no linasa. Aqui eu já fiz 5 pontos no preto. Eu vou fazer o 6º ponto preto aqui, nesse pontinho de base. E como o próximo ponto vai ser no linasa, então eu já faço a minha troca de cor, pegando a cor linasa. Só que agora a gente já tá aqui no ponto baixíssimo, então já é para fazer o ponto baixíssimo de fechamento dessa carreira. E aí, como é que fica esse último ponto na cor linasa? Esse ponto vai ser o ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo aqui, aquele que tá marcado. E pronto. Então, a gente tem aqui o último ponto dessa carreira na cor linasa. Essa passagem aqui podia gerar alguma dúvida, e aí é bom para a gente reforçar que o ponto baixíssimo ele conta como ponto, tá? Então, ele vai ser o último ponto da última repetição do nosso gráfico. Então, agora eu vou continuar fazendo aqui, seguindo o gráfico, igual eu já estava fazendo antes, e eu volto no final da 15ª carreira para mostrar uma outra coisa também que é importante. Voltei. Eu fiz até a 15ª carreira e olha só como é que já dá para ver o padrão da onça se formando, com as rosetas, com as pintinhas dentro, então a nossa bolsa de onça de animal print já está aparecendo. Eu tô aqui no finalzinho da 15ª carreira e quero mostrar uma parte que pode gerar dúvida para alguém. Então, no final da 15ª carreira, no final do padrão do gráfico, a gente vai ter 3 pontos na cor linasa. Aqui eu já fiz 2 pontos e eu vou ter o terceiro ponto, que vai ser o ponto baixíssimo, como a gente já viu antes. Então, eu vou fazer o ponto baixíssimo, colocando a minha agulha nesse ponto que está marcado, que é o primeiro ponto baixo da carreira. A diferença é que na próxima carreira, que é a carreira 16, ela começa com a cor preta. Então, eu vou ter que fazer uma troca de cor exatamente aqui nesse ponto baixíssimo, porque eu já quero começar a próxima carreira com a cor preta na minha agulha. Então, a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou tirar aqui esse marcador, vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto baixo, que nem nas outras vezes, e aí vou puxar a minha linha para fazer o ponto baixíssimo. Só que ao invés de laçar a cor linasa, eu já vou laçar a cor preta, porque eu já tenho que fazer a minha troca de cor. Então, eu vou laçar aqui a cor preta, vou deixar aqui essas duas cores, né, para trás. Vou laçar a cor preta, vou puxar ela pelo ponto de base e vou finalizar o meu ponto baixíssimo. E aí, agora, o que acontece? Eu fiz o meu terceiro ponto da cor linasa para terminar essa carreira, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos na cor linasa e agora eu já tenho a cor preta na minha agulha, porque a gente fez a troca de cor. Então, vamos começar a 16ª carreira, fazendo uma correntinha. E aí, o primeiro ponto baixo da carreira, que é no mesmo lugar que a gente fez o ponto baixíssimo, e já vou voltar a conduzir os 2 fios que a gente não tá usando. E vou fazer o primeiro ponto baixo, que é na cor preta.
Então, prontinho. Aqui eu já consegui fazer a minha troca de cor na subida de carreira. Essa troca, ela vai acontecer outras vezes ao longo do gráfico a partir de agora. Só que agora vocês já sabem como é que faz. Eu vou voltar a marcar aqui, né, o ponto baixíssimo, para depois não ter problema. E agora eu vou continuar seguindo o gráfico e fazendo por aqui a bolsa. E assim que terminar o padrão, eu volto para a gente finalizar a nossa bolsa onça, nossa bolsa animal print. Olha só a bolsa lindona, com fio conduzido já terminado. Então, eu fiz até a última carreira do padrão. A última carreira, ela é toda na cor linasa. E agora que a gente já tem todas as pintas da nossa onça pintada aqui aparecendo, a gente vai só fazer uma última carreirinha de ponto baixíssimo em toda a volta. Mostrando aqui de perto, eu finalizei a última carreira com um ponto baixíssimo, igual todas as outras, tá aqui marcadinho. Agora a gente vai usar só o fio linasa, então os outros 2 fios eu já posso cortar, deixa um tamanho bom pra gente depois arrematar por dentro. Então, vou cortar os 2 aqui. E agora vamos, com esse fio aqui, fazer a carreira de baixíssimo. Aqui já foi um, vou tirar a marcação. E aí é só seguir, fazendo ponto baixíssimo em cada ponto de base. Aqui é importante prestar atenção para não apertar muito o ponto, para a parte de cima não ficar enrugada. E também não deixar muito largo, porque o que a gente quer com essa carreira é dar um arremate para a nossa bordinha da bolsa. Então, vou fazer esse ponto baixíssimo em toda a volta dela. Eu dei toda a volta com baixíssimo, então já dá para ver que a borda tá mais grossinha e o acabamento tá mais legal. Cheguei aqui no último ponto. Nesse aqui que tá marcado já tem um baixíssimo, então eu vou agora cortar o fio, deixando também uma sobra para arrematar. Posso já tirar a marcação. E agora, com uma agulha de tapeçaria, vamos terminar com um ponto falso. Então, eu vou pular o próximo baixíssimo, vou colocar minha agulha no outro, lá da frente. E volto aqui pelo mesmo buraquinho. Lá para trás. Pronto. Agora é só a gente arrematar esse e todos os outros fiozinhos que estão soltos aqui do lado avesso da bolsa. E depois a gente vai partir para as alças da nossa bolsa. Agora que o corpo da nossa bolsa já está pronto, vamos então fazer as alças. A gente vai continuar fazendo em fio conduzido, só que dessa vez vamos usar só 2 cores, a linasa e o preto. Então, a gente começa fazendo 9 correntinhas com a cor linasa e vou deixar aqui um pedaço do fio para depois a gente conseguir costurar a alça na bolsa com ele. Então, faço nó corrediço e 9 correntinhas. A alça, ela é feita em fio conduzido linear, ou então vai e volta. Então, a gente vai sempre trabalhar em cima dessas correntinhas. Eu coloco a minha agulha na segunda correntinha a partir da agulha. Vou pegar aqui o fio preto, colocar por trás e fazer o ponto baixo. Lá no material em PDF, você também vai encontrar o gráfico da alça da bolsa. Então, a gente vai começar com 4 pontos na cor linasa. Aqui eu já fiz um, vou fazer mais 3 em cima das correntinhas. Agora, no 4º ponto, eu já faço a troca de cor pro preto. E vamos fazer 3 pontos com preto. E no 3º agora, eu já troco de volta pro linasa. Uma coisa diferente que a gente vai fazer aqui nessa alça é que
nós não vamos conduzir o fio no último pontinho da carreira. Então, na hora de fazer esse último ponto, a gente passa o fio que está sendo conduzido para frente, para nossa frente aqui, e a gente faz esse último ponto sem conduzir. Então, eu vou fazer o último ponto aí linasa, eu vou fazer ele sem conduzir o preto. E aí, faço uma correntinha para subir e viro o meu trabalho. No primeiro ponto da carreira, a gente também não vai conduzir. Então, no primeiro e no último, a gente não vai conduzir o fio. O primeiro ponto é com linasa, então eu coloco a agulha, puxo o fio, e o segundo ponto dessa carreira já é com a cor preta. Então, o que eu faço é pegar a cor preta que tá aqui atrás e faço a minha troca de cor com ela. Prontinho. A partir do segundo ponto, eu já volto a conduzir agora o linasa, já que a gente tá trabalhando com preto. E aí, são 3 pontos no preto. E troco pro linasa. A gente vai fazendo isso ao longo de toda a alça, não conduzindo no primeiro e no último, para a gente conseguir ter um avesso, e um lado avesso, um lado direito, sem ficar com aqueles pontinhos aqui na lateral. Então, o gráfico foi pensado para ser desse jeitinho. Então, vocês vão ver que vai ficar com acabamento muito legal. Agora, eu tenho um pontinho no linasa e já troco pro preto. 2 pontos no preto. E troco pro linasa. E aí, já cheguei no último ponto da carreira. Então, eu coloco o fio que está sendo conduzido para frente e faço o pontinho sem conduzir. Uma correntinha e viro. E aí, no primeiro ponto, novamente não conduzo. Faço o meu ponto. Aqui eu tenho de novo uma troca de cor. Então, já puxo o fio que tá lá atrás e continuo seguindo o gráfico. 2 pontos no preto. Troco de cor. E agora até o final com o linasa. Último pontinho, boto o conduzido para frente e faço esse ponto sem conduzir. Uma correntinha e viro. Então, a gente tá fazendo o primeiro e último ponto da carreira sem conduzir, pra gente conseguir ter um efeito bem legal, um acabamento muito legal no canto. Porque não vai ficar com aquele pedacinho de linha, nem no lado direito, nem do lado avesso. Então, o gráfico ele foi pensado para funcionar dessa forma. O gráfico ele tem 6 carreirinhas, então eu vou fazer até a 6ª carreirinha e já volto para mostrar. Eu fiz até o finalzinho do gráfico, então fiz até a 6ª carreira. E o que a gente vai fazer agora é simplesmente continuar fazendo esse gráfico e fazendo o total 9 vezes. Então, vão ser 9 repetições do padrão do gráfico. E para continuar, é só fazer uma correntinha, virar e seguir agora lá da primeira carreira de novo. Então, são 4 pontos no linasa, o primeiro sem conduzir, o segundo já conduzindo. E troco pro preto. E assim em diante. Para facilitar, para você não se perder no meio das pintinhas da onça, dá para usar um marcador sempre que começar a primeira carreira de novo do gráfico. Então, colocar o marcador aqui na primeira carreira, porque aí eu vou saber que aqui eu comecei de novo a primeira carreira e não vou me perder. E aí, quando começar uma outra repetição, é só mudar o marcador para a primeira carreira. Então, eu vou fazer toda a alça até o final e volto para a gente prender a alça na bolsa. Aqui tá a alça finalizada, com as 9 repetições. No final, eu também deixei um pedaço de fio maior para a gente costurar na bolsa. A minha alça ficou com mais ou menos 35 centímetros, 35, 36. Se a sua ficar muito maior ou muito menor, você pode
fazer mais ou menos carreiras para conseguir deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Para prender a nossa alça, vamos pegar a bolsa, colocar ela numa superfície e achatar, deixando ela certinha aqui do lado. Então, ela tá dobrada no meio aqui, dobrada no meio aqui, bem achatada, e aí a gente encontra esse pontinho aqui do meio desse lado da bolsa. E se você quiser, você pode usar uma fita métrica para facilitar, medindo daqui até aqui, encontrando o pontinho no meio. E aí, depois de encontrar, é só colocar um marcador. Aqui está o ponto do meio que a gente marcou. Então, a partir dele, eu vou contar 12 pontos. E aqui nesse ponto, eu vou colocar um outro marcador. Peguei a alça e passei uma agulha de tapeçaria naquele fio que sobrou. Você pode usar esse fio ou, se quiser, cortar um outro fio e usar ele para costurar a alça na bolsa. Então, a gente vai costurar todas essas duas carreiras aqui na parte de dentro da nossa bolsa. E costurar nessa parte aqui, a partir desse pontinho que está marcado, a gente desce duas carreiras e vamos costurar a alça bem aqui. Eu vou descer uma, duas carreiras a partir do ponto marcado e sair com a agulha aqui. Agora, eu vou pegar um ponto da bolsa e um pontinho da alça aqui atrás. E volto para o mesmo lugar. E vamos fazer isso por toda a volta desse retângulozinho aqui, costurando a alça na bolsa, pegando um pontinho da alça e um pontinho da bolsa. Prendi essa ponta da alça, agora vamos prender o outro lado da alça. Então, eu vou contar 12 pontos aqui do meio, desse que estava marcado, dessa vez pro outro lado. Como eu vou usar o fio que tá na alça e o fio tá aqui nessa extremidade, eu vou precisar prender a alça assim, né? Pra ela não ficar virada. Então, além desses 12 pontos, eu vou contar mais 8 pontos, que é o tamanho da nossa alça, a largura dela, para eu conseguir prender exatamente aqui. E vou botar meu marcador bem aqui. E agora eu vou fazer do mesmo jeito. Vou descer aqui duas carreiras e vou entrar com a minha agulha por aqui na mesma direção do que tá marcado. E vou costurar essa alça do mesmo jeito que já costurei a outra, só observando o seguinte: aqui nesse lugar eu vou ter dois pontinhos no linasa e depois eu vou começar a ter os pontos em preto do padrão. Então, para ficar um acabamento legal, esses dois pontinhos aqui eu vou costurar com o linasa, e quando chegar aqui, eu vou pegar o fio preto, que também sobrou da alça, e vou usar ele para costurar nessa parte do desenho. Assim, a gente não fica com nenhum fio de outra cor atrapalhando, né, o nosso padrão. E aí, de novo, vou fazer toda a costura para prender essas duas alças da alça aqui na parte de trás da bolsa. E depois dessa alça presa, é só repetir a mesma coisa do outro lado com a outra alça, prestando atenção para elas ficarem na mesma direção. Agora que a nossa alça já está costurada, a última coisa que a gente vai fazer vai ser dobrar essa alça e costurar um lado no outro, para a gente conseguir deixar uma alça redondinha nesse formato aqui. Então, eu peguei aqui um pedaço do fio na cor linasa, coloquei na agulha de tapeçaria. Vou contar aqui da ponta da alça 3 carreiras. Então, 1, 2, 3, e a partir dessa que a gente vai costurar. Então, eu vou passar a minha agulha num cantinho aqui da terceira carreira e sair aqui no outro cantinho.
E aí eu vou puxar, deixar aqui no final um pedaço do fio pra gente arrematar depois. E agora é muito simples, eu vou dobrar aqui a alça e vou pegando um ponto, né, na próxima carreira aqui, um ponto de um lado e um pontinho do outro. E vou fechando toda essa alça aqui. E assim a gente vai fechando aqui até o outro lado. E no final deixando também 3 carreirinhas aqui sem fechar. Sua bolsa onça está finalizada. O que a gente colocou aqui no meio da bolsa foi um fechinho imantado. Se você quiser colocar, é uma boa ideia. Pode colocar um zíper também, aí fica da sua escolha. O que importa é que a bolsa está pronta, agora é só colocar o lookinho e ó, partir para arrasar.